Muito boa noite, estamos aqui em mais uma edição do Câmara Esporte aqui no canal 16 TV Câmara. Nessa edição estamos aqui com o nosso convidado, que é o atleta, professor e treinador de artes marciais, né, sua especialidade, Thiego da Veiga. Muito boa noite, Thiego. Muito obrigado por estar aqui conosco em mais uma edição do Câmara Esporte. Boa noite, Carlos. Eu que agradeço a oportunidade. Certo. Vamos conversar sobre artes marciais, né? A importância dela para as pessoas, para crianças, para jovens, para pessoas de todas as idades, né? Para mulheres, enfim, né? O papel das artes marciais, né? Conversar sobre o teu histórico também, né? Tu tens uma longa trajetória e vamos desbravar durante o programa, né? Importância, assim, para início de conversa, né? A importância das artes marciais, né? Para a pessoa, como para iniciar nosso papo, assim, introduzir assim para quem porventura não tenha muito conhecimento sobre as artes marciais como um todo, né? Nos fale sobre a importância das artes marciais para a pessoa em todos os aspectos, assim, de uma forma geral, né? Para iniciar nossa conversa. Então, eu vou falar um pouquinho do Muay Thai, tá? Muay Thai é o nosso carro-chefe, nosso centro de treinamento trabalha com Muay Thai. Então, a gente tem o Muay Thai como um forte aliado na vida das pessoas que buscam por segmentos diferentes. Não somente aquela parte que todo mundo acha que é uma luta, você é atleta de competição. A gente trabalha, 90% do nosso público é pessoas que buscam o Muay Thai para anti-estresse, para hobby, para defesa pessoal, até mesmo para uma manutenção de peso. 10% procuram para a parte de competição. Bem o que ao contrário que todo mundo pensa que o Muay Thai, por ser uma arte marcial um pouquinho mais contundente, uma arte marcial mais completa, o pessoal tem essa ideia que o Muay Thai é usado somente para competição, mas bem pelo contrário, 90% do praticante de Muay Thai não busca a competição, mas busca outros fatores como emagrecimento, anti-estresse, né, defesa pessoal. De certa forma, então, para cuidado da saúde, né? Uma alternativa para cuidado, manutenção de saúde pessoal, né? As pessoas veem nas artes marciais, a prática do Muay Thai, de artes marciais em geral, uma forma do cuidado do corpo, da saúde física, mental, dá para dizer assim também? A atividade física em si é o aliado para a parte da saúde, né? O Muay Thai tem uma vantagem a mais, que é uma arte marcial. Então, além de tu cuidar da tua saúde, tu tá aprendendo uma arte marcial, tá aprendendo uma defesa pessoal. E foge um pouquinho daquela coisa monótona, por exemplo, da academia de musculação, que tu faz todo dia o mesmo treino. O Muay Thai te dá uma ideia diferente. Tu tem a possibilidade daqui a pouco a participar de viagens com os atletas, tem graduações, às vezes o atleta não quer ser atleta, mas pode ser um professor, pode ser um árbitro futuramente, né? Então tem esse leque que o Muay Thai disponibiliza, né? Falando em parte não só como saúde, mas, enfim, vários benefícios, né? Sim, dá para ver que são diversas opções, né? Que a pessoa pode obter através da prática do Muay Thai, especificamente das artes marciais em geral, né? As artes marciais englobam, se tu pensar por artes marciais, toda arte marcial ela te dá um leque de caminhos para te seguir dentro da arte marcial. Não só o Muay Thai, todas, por exemplo, o Jiu-Jitsu, o Judô, tu pode ser atleta, pode ser professor, tu pode ser árbitro, né? Sim. E há quanto tempo, fala sobre disseca para nós o teu currículo, há quanto tempo tu atua nas artes marciais, há quanto tempo tu te especializou, tu te especializa em Muay Thai, tu foste do Muay Thai do início, ou tu começou em outra arte marcial e depois foi pro Muay Thai, explica para nós como a tua trajetória enquanto atleta. Eu vim da adolescência, né? A arte marcial entrou na minha vida na adolescência, comecei com capoeira, posteriormente eu fiz judô e depois o Muay Thai. Segui treinando a maior parte da minha carreira até agora, ou da minha pouca trajetória da vida com o Muay Thai. Na adolescência mesmo virei atleta. Desse ponto eu me dediquei muito à parte de competição. Então, eu lutei quando fiz 18 anos, 18 para 19 anos, eu ingressei no MMA. E daí a gente tem o compilado de todas as artes marciais, né? Fiz uma boa parte do início da minha carreira no MMA, disputei em torno de umas 30 lutas, tive vários títulos de
de renome, fui campeão gaúcho, fui campeão do evento Festa da Uva de MMA, tive o nocaute mais rápido do Rio Grande do Sul com 10 segundos de luta. Olha só, já pelo Muay Thai? Não, isso dentro do MMA. Do MMA ainda. Depois de um certo tempo, o MMA começou a dar uma baixada, não tinha mais eventos tão bons, o pessoal estava parando de promover o MMA em si. Sim. E surgiu os eventos de Muay Thai. Começou a entrar mais na mídia, o pessoal começou a procurar mais, e consequentemente, eu que já era do Muay Thai, só bem dizer, voltei para casa. Em torno dos meus 26, 27 anos por aí, retornei para as artes marciais, para a luta Muay Thai mesmo, voltei a competir Muay Thai. Dentro do Muay Thai, eu fiz em torno de mais umas 20 lutas por aí, tive 3 cinturões do evento Clean Combat, em 2 categorias diferentes, na 81 quilos e na 75 quilos. Fiz a minha trajetória dentro do Muay Thai com apenas 2 derrotas, né? Então tive essa possibilidade de competir bem, de conhecer bem o Muay Thai no Rio Grande do Sul. Sim. Fale para nós, assim, dentro ainda da tua trajetória, do teu histórico, né? Quais foram as maiores competições que tu participaste, tu disputaste em âmbito nacional, internacional, enfim? Cerca mais sobre a tua trajetória. Eu fui bicampeão gaúcho de MMA. Na época era um evento muito forte, pegava os melhores lutadores do Rio Grande do Sul. E depois, posteriormente, eu fui dono do cinturão dos maiores eventos de Muay Thai do Rio Grande do Sul também, que é o Clean Combat. Então, daí, em torno dos meus 32 anos, que foi mais ou menos em torno de 32 anos, eu comecei a ter muitas lesões. Tive lesão de joelho, lesão de ombro, então eu decidi encerrar como atleta, né? Então o corpo já estava sendo um pouquinho mais desgastado. Daí eu fiquei mais na parte de treinar, de dar aula, treinar atletas. As artes marciais são enquadradas como esporte de alto rendimento também, não é? Sim, muito. Muito alto rendimento. Então, quanto mais alto rendimento, mais risco, né, de a lesões, gente que luta arte marcial, principalmente o Muay Thai e o MMA, que são umas artes marciais muito contundentes, por mais que a gente ganhe uma luta, a gente sai lesionado da luta. Então, dificilmente tu faz uma luta dessas 2 artes marciais sem sair sem nenhum dano. Por exemplo, eu tive uma luta que eu tive um nocaute mais rápido do Rio Grande do Sul com 10 segundos de luta. Eu dei um chute no meu adversário, mesmo assim fraturei 2 dedos do pé. Então a gente tem o corpo sofre muito, né? Então a carreira é um pouquinho mais curta. Paga-se o preço também, né, pelos grandes feitos, né? Nesse caso, né? Mas valeu a pena, né? Não, com certeza. Imagina. Eu aproveitei muito. Imagina um recorde desse, né? Não é fácil, né? E assim, a preparação para cada luta, assim, como é o trabalho, assim, tu tens o calendário, tem uma luta marcada para tal dia, como é que é o trabalho de preparação, assim, é bem rígido, né, questão de tudo, de alimentação, de sono, treinamento, quantas horas de treinamento por média, assim, para lutador? A gente fecha uma luta em torno de uns 2 meses antes da luta. Quando a gente acerta a luta, começa a nossa preparação para aquela luta, mas a gente já vem preparando. Então a gente nunca para de preparar, a gente acaba uma luta, recupera e continua a preparação. Mas quando a gente fecha uma luta, a gente intensifica o nosso treinamento. Entra a parte de dieta, porque a gente tem lá na frente o corte de peso, né, que a gente sempre baixa um pouco o peso para lutar. Sim. Tem a parte do treinamento, que a gente vai adaptar um treinamento específico para aquele adversário ou para aquela luta, né? Então a gente, por exemplo, no MMA a gente trabalha um pouco mais de jiu-jitsu, um pouco mais de Muay Thai, um pouco mais de boxe. No Muay Thai, depende, o adversário a gente trabalha um pouco mais de preparo físico, um pouco mais de explosão, né? Então a gente começa no mínimo uns 2 meses antes preparando para uma luta. Em torno de umas 8 horas diárias de treino, dividindo com a vida do ser humano que tem que ter o trabalho, né? Então a gente ainda tinha que conciliar a parte do trabalho. No começo da carreira, um atleta dificilmente consegue viver da luta. Então, dificilmente um atleta que início de carreira só treina. Tem que trabalhar e treinar ao mesmo tempo. E tem que ter todo um trabalho mental, né, de conscientização para poder saber dividir da forma correta, né, disciplinada, né,
a questão do tempo de treinamento com o restante do período do dia, né? Não pode se exceder, nada. Né? Aí que vem aquela parte que a gente não tem só o desgaste físico, tem o desgaste mental. E muitos atletas hoje em dia, atletas que estão tentando chegar na elite do Muay Thai ou do MMA, alguns já têm uma família, tem que conciliar ainda com filhos. Então é uma carreira assim que não é tão glamourosa para chegar. Então até tu conseguir resultados tem uma estrada muito pesada, árdua. Então tem essa outra parte da gratificação, né? Tu chegou, então olhar para trás e ver por tudo que a gente passa para chegar no Muay Thai, né? Ou no MMA. Sim. E aqui em âmbito local e regional, assim, como é que está o cenário para a prática das artes marciais no Muay Thai? Como é que você enxerga, assim, tem vários espaços, precisa de mais espaços? Como é que está a questão da divulgação, o número de atletas atuantes? Como é que está o cenário em nível local e regional, assim, na tua visão? Assim, Carlos, falando assim, vou falar da minha experiência com o meu centro de treinamento. O meu centro de treinamento esse ano, a gente está completando 15 anos. Tá? Então, se botar há 12 anos atrás, era um cenário. Há 3 anos para cá, mudou completamente. Hoje em dia, tem muita opção para o praticante de artes marciais. Tem muitas academias de jiu-jitsu, tem muitas academias de boxe, tem muitas academias de Muay Thai também. Então, difundiu bastante o Muay Thai, está bem popularizado. Tem muitos atletas que tiveram muito sucesso, ficaram muito famosos vindo do Muay Thai, então isso ajudou bastante, né? Isso, que nem eu te falei, há uns 5 anos atrás, era 1 ou 2 academias de Muay Thai, era mais escasso, atletas não tinham muito, era difícil tu fazer um atleta, até pela dificuldade de um atleta se manter só da luta. Para o atleta começar a ganhar dinheiro tem um tempo, leva um tempo, tem que fazer um nome, tu tem que ser conhecido, tem que algum evento bom te chamar para lutar, para começar a ter a remuneração, né? Então, essa dificuldade tirava um pouco os atletas. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem muitos eventos bons, principalmente o Rio Grande do Sul está muito bem assessorado na parte de eventos. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uns eventos muito fortes, que promovem muitos atletas. Então, está bem bom agora de lutar na nossa atualidade agora. Perfeito. Vamos uma rápida pausa, então. Na sequência, vamos dissecar mais a partir dessa perspectiva, né? Falar mais sobre o teu trabalho junto ao teu centro de treinamento e outras questões envolvendo o Muay Thai e as artes marciais como um todo no cenário local e regional. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta, então, com Câmara Esporte nesta edição. Estamos aqui com o Thiago da Veiga, atleta, professor e treinador com especialidade em Muay Thai, né? Um vasto currículo nas artes marciais, especialidade em Muay Thai, né? No primeiro bloco falamos mais sobre a tua trajetória, né? Sobre o teu histórico. E no fim do bloco tu falaste do teu centro de treinamento, né? Agora vamos entrar mais a fundo nisso, né? O centro de treinamento Muay Thai Veiga, tu falaste que completou 15 anos este ano, não é? Como é que ele surgiu? De onde veio a ideia para tu abrires o teu centro de treinamento? Assim, Carlos, até uma história engraçada o meu centro de treinamento, né? Que não tinha a intenção de virar um centro de treinamento. Sim. Eu vim de algumas academias, onde a gente passa, aprende e evolui, né? Então chegou o ponto de eu se juntar com mais 1 ou 2 atletas que na época estavam querendo lutar. A gente arrumou um local, a princípio, para nós treinar. Nós temos um local para nós treinar, para se preparar para as competições.
E foi uma coisa assim, como uma bola de neve. Um atleta trouxe um amigo, outro atleta trouxe outro, eu levei um conhecido, outro conhecido levou um conhecido, e quando veio a gente estava numa turma de umas 20 pessoas treinando. A gente chegou ao momento que eu pensei assim, não, mas a gente tem que dar uma profissionalizada nisso. Então eu tive a ideia de abrir um centro de treinamento, né? A princípio eu fui um pouco mais autodidata, assim, dentro do Muay Thai tradicional. Eu fui começar a ter conhecimento um pouco mais para frente da minha carreira, onde eu já estava competindo no Muay Thai, trabalhando um pouco mais com livros, estava começando a parte do YouTube, a gente procurava alguma coisa de Muay Thai tradicional. E, consequentemente, eu fui ficando mais à frente, comecei a ministrar as aulas, comecei a passar treino pro pessoal. Eu tenho uma irmã também, a Thaís Veiga, que ela já treinava comigo há algum tempo, ela vem da capoeira comigo, então ela sempre esteve do meu lado, me ajudando nessa parte de dar aula e da minha preparação como atleta. E foi indo, quando veio, surgiu o centro de treinamento, né? A gente pensou, vamos criar um nome, criar uma identidade, criar uma logo e vamos montar. Começou com um centro pequeno, mais focado para atletas, e com o tempo a gente foi abrindo para o público em geral. A Thaís, a minha irmã, trabalhava junto comigo, me ajudava a dar aula, ficava segurando a academia enquanto eu treinava, preparava para mim ir para as competições. Vocês dois administravam tudo, faziam todas as áreas? Toda parte. Ela me ajudava na minha preparação, ela era a minha corner, que subia comigo nas competições também. Sim. Então a gente teve junto nesse período do começo, que foi um pouquinho mais difícil, e a gente foi fazendo o nosso trabalho, fomos se dedicando dentro do Muay Thai. E hoje a gente é afiliado a uma das maiores confederações de Muay Thai, que é a CBMTT, a Confederação Brasileira de Muay Thai. Dentro do cenário do Muay Thai, é gigantesca, e hoje a gente tem a honra de ser afiliado a eles, né? Então eu e a Thaís somos árbitros da CBMTT também, a gente leva os nossos atletas a competir pela CBMTT, então chegamos no topo do Muay Thai no Rio Grande do Sul. Isso é importante, né, para Passo Fundo e para a região, né, ter um centro com essa referência, né? Além de funcionar como incentivo, imagino também que seja um polo atrativo, né, para atrair cada vez mais pessoas da região, né, de fora, que queiram praticar o Muay Thai, né, que precisem de uma orientação, né. Isso deve ser importante para vocês também nesse ponto, né? Aliando a experiência de vocês. A gente ter esse respaldo de uma confederação desse tamanho representa a gente ter eventos de qualidade para levar nossos atletas. Até mesmo agora, há pouco tempo, em março, a gente estava com um atleta defendendo o Brasil e a CBMTT no Desafio Brasil-Uruguai, onde a gente teve êxito e fomos campeão do Desafio Brasil-Uruguai. Então, hoje em dia, a gente pode dizer que o Muay Thai pode proporcionar uma carreira boa para um atleta, para uma criança mais humilde que acha que a luta vai ajudar ela na vida. Então, o Muay Thai tem essa possibilidade agora por causa dessas entidades que trabalham em prol do esporte, que incentivam, que apoiam os atletas, né? Sim. Fale mais sobre alguns atletas, algumas desses alunos que passaram ou passam pelo centro de vocês, que estão tendo destaque em competições, né? Como é que pela pesquisa que eu fiz, já tem alguns atletas de destaque que vieram ou estão integrados ao seu centro de treinamento, né? Eu tenho o atual vice-campeão brasileiro pela CBMTT, é do nosso centro de treinamento, e o nosso atleta Lucas Roveda é medalha de bronze no Sul-Americano. O Sul-Americano do Muay Thai é um dos eventos mais difíceis que tem, porque tem países com muita tradição no Muay Thai, por exemplo, Peru, Argentina, Uruguai, são uns países fortes dentro do Muay Thai, e a gente conseguiu chegar no pódio de um evento desse tamanho. O ano passado, esse mesmo atleta foi vice-campeão brasileiro, e agora, no começo do ano, ele que foi o campeão no Desafio Brasil-Uruguai. Fez uma luta muito dura contra um uruguaio com experiência de 80 lutas, um cara muito experiente. Então, a gente está tendo um bom resultado, que a gente está conseguindo preparar os nossos atletas, a gente está conseguindo dar uma estrutura boa para os nossos atletas preparar. Agora, para o ano que vem, a gente está para estrear uma menina
para entrar no Muay Thai, vamos tentar levar ela já para o Campeonato Brasileiro, onde ela vai tentar fazer a estreia dela no Campeonato Brasileiro. Então, estamos bem confiantes, está aparecendo bastante atletas para nós. Sim, pegando esse gancho, como é que você vê a inserção das mulheres nesse cenário das artes marciais no Muay Thai? Como é que está sendo, as mulheres estão tendo uma adesão considerável? Como é que está esse cenário assim, no âmbito feminino dentro das artes marciais, no Muay Thai em específico? Olha, eu vou te falar por uma propriedade bem grande, porque a gente tem uma mulher que dá aula dentro do nosso centro de treinamento. Sim. Então a gente tem uma crew que é uma mulher que tem esse treinamento para dar aula, e o nosso centro de treinamento em particular, a gente tem um público feminino muito alto, às vezes chega a passar dos 50% da parte feminina. Porque o Muay Thai, ele dá para a mulher uma autoconfiança, ele dá para a mulher uma defesa pessoal, ele dá para a mulher um preparo do corpo. Então, tem muitos benefícios para a mulher. E o Muay Thai é uma arte marcial onde a gente consegue capacitar uma mulher dentro da defesa pessoal para ela ter sucesso. Porque é uma arte marcial contundente, é uma arte marcial que a gente usa todos os membros do corpo como arma. Então, isso prepara uma mulher na parte da defesa pessoal. Então isso tem visto muito bem pelas mulheres, né? Certo. E também um outro nicho fundamental, né? A questão dos jovens, né? Crianças, adolescentes. Como é que está a inserção deste pessoal nas artes marciais? As crianças e jovens, como um todo, têm se interessado mais por Muay Thai, pelas artes marciais? E como é que funciona o ensinamento dessas artes para esse público? Hoje em dia, a popularização do Muay Thai traz benefícios para a gente dentro dessa parte também. Tá? Porque a gente tem ícones dentro da academia, que são os atletas. Sim. E os adolescentes se espelham nos atletas, né? Claro. Então, a gente tendo uma academia onde consegue fazer uma pessoa ter, por exemplo, um sucesso, um rendimento bem, isso, consequentemente, faz com que os adolescentes em si queiram esse mesmo caminho. Então, o Muay Thai também tem essa possibilidade de um adolescente, principalmente um adolescente, que começa numa fase muito boa, tem muito tempo para treinar, então a chance dele ser bem sucedido dentro do Muay Thai é bem alta. E a gente tem esse cuidado, a gente sabe que hoje em dia os adolescentes têm um outro jeito de tratar eles, não é mais que nem antigamente, que o Muay Thai tinha que ser aquela coisa militar, aquela coisa rígida, então a gente tem que entender que o mundo evolui e a gente tem que se adaptar dentro dessa questão também, né? Então Sim. A gente tem esse cuidado com a nossa turma Kids, que nós temos uma turma especial para eles, né, que é só deles. Qual a faixa etária? Né? Em torno de 10 a 16 anos. Então, a gente tem esse cuidado de fazer com que eles tenham a melhor experiência possível dentro do Muay Thai, que o Muay Thai seja um prazer para eles, não seja uma coisa onde eles estão ali para tomar xingão, eles estão ali para ser cobrado por alguma coisa, não. A gente tenta ensinar o Muay Thai para eles com que eles possam usar isso na vida deles, né? Como é que está hoje o público no centro de treinamento? Tem mais jovens, tem mais pessoas da fase adulta? Como é que vocês observam o público do centro de treinamento e os praticantes em geral? O público adulto ainda é maioria, tá? Mas isso há uns 2 anos atrás a gente tinha um jovem numa turma. O filho de algum aluno que estava indo junto. Hoje em dia a gente tem uma turma Kids. Então a gente tem em torno de uns 15 a 20 alunos somente na turma Kids. Então a gente já teve que disponibilizar um horário exclusivo para eles, pela procura dos jovens, né? Vindo dessa parte de estar sendo difundido mais, que nem o Muay Thai já foi reconhecido para ser um esporte olímpico, então está um pouco mais na mídia, então automaticamente a procura está sendo um pouquinho maior por essa faixa etária. Essa questão do reconhecimento do Muay Thai é um fator que contribui, né? Não sei se você tem alguma informação de quando será efetivado o Muay Thai como esporte olímpico, como modalidade olímpica, se já é ou se será nas próximas Olimpíadas, já nessas, ou ainda não? Acho que nessa ainda não. O Muay Thai ele foi homologado e foi aceito como esporte olímpico, né? Mas Sim. Vai entrar toda a parte de testes ainda, né? Então eu não tenho uma informação assim certa para te falar. Eu tenho o que todo mundo quer,
e torce para que o Muay Thai seja olímpico, que para nós vai ser assim um divisor de águas, porque quem sabe a gente vai conseguir dar uma estrutura melhor para os nossos atletas, sendo um esporte sendo olímpico, ele é mais... amplia a visibilidade. Amplia, isso, tem mais visibilidade. Então, automaticamente, a gente consegue mais patrocínios, a gente consegue mais apoio para os atletas. Sim. Na tua visão, com a tua experiência, com a tua bagagem, como é que está o Brasil no cenário internacional no Muay Thai? Ele é visto como um país com muitos atletas de respeito, está em ascensão. Como é que tu pode contextualizar o Brasil no cenário sul-americano, pan-americano, internacional todo? O Brasil, dentro do esporte, né? O Brasil é uma potência do esporte e no Muay Thai não é diferente. Então nós temos atletas hoje em dia que são campeões dentro dos estádios que eles chamam, que é os eventos na Tailândia. Tem um atleta, por exemplo, eu não recordo o nome dele agora, mas eu sei que ele é do Rio Grande do Sul, que ele é campeão do Raja, um dos maiores eventos do Muay Thai na Tailândia, né? Então os brasileiros são muito bem vistos, os brasileiros são muito fortes dentro do Muay Thai. Assim como na maioria dos esportes, né? O brasileiro tem uma tradição para o esporte, o brasileiro é um povo aguerrido, é um povo batalhador, um povo lutador, né? Sim, fundamental. E dentro desses aspectos que tu mencionaste, né, dizer um povo aguerrido, batalhador, não é? As artes marciais, o Muay Thai, como um elemento agregador e socializador, né? Como é que tu enxerga isso, assim? Tu entende que o Muay Thai também tem esse papel de ressocializar, de ser um elemento inclusivo para crianças, para jovens, para pessoas de diversas classes sociais? Como é que tu enxerga isso? Inevitável a gente não tocar nesse assunto, né? Quando a gente começa a falar que os jovens estão tendo mais interesse no Muay Thai, a gente tem essa parte de socializar um jovem. Porque assim, o Muay Thai é um esporte, teoricamente, de custo barato, né? Não exige muito equipamento para te treinar. Então, uma criança de uma condição um pouquinho mais carente tem a possibilidade de treinar o Muay Thai. E daqui a pouco a gente tira essa criança da rua. Claro. Né? E na rua... A gente sabe todos os riscos que tem a rua. E na academia, daqui a pouco a gente consegue fazer esse jovem em situação de risco pegar gosto pela luta e escolher um dos caminhos que o Muay Thai vai disponibilizar para ele. Ou daqui a pouco ele pode se tornar um professor, pode se tornar um treinador de atletas, pode se tornar um próprio atleta, pode se tornar um árbitro de Muay Thai também. Então, o Muay Thai é muito utilizado como ressocializador. Claro, né? Já temos diversas histórias assim em outras modalidades, né? Dentro das lutas também, né? Diversos atletas de sucesso que tiveram origens humildes e conseguiram um êxito, né, profissional, né? Então estamos aqui no Câmara Sport, nessa edição, com o Thiago da Veiga, professor, treinador, atleta de longa data, não é? Com o Centro de Treinamento Muay Thai Veiga, com ele e a sua irmã Thaís, né? Também estiveram aqui. Agradecemos a sua audiência. Muito obrigado, Thiago, por a presença hoje aqui, né, por essa nossa conversa, por falar mais sobre o Muay Thai e das artes marciais para nós, nosso público. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer passar um pouquinho da nossa história para o pessoal, para eles verem que o Muay Thai é um esporte bonito e está aí para ser praticado, né? Perfeito. Com isso, encerramos essa edição do Câmara Esporte. A você, muito obrigado pela sua audiência, por estar aqui conosco. Aguardamos você numa próxima edição. Até lá, muito obrigado.